considerada a ciência primeira, né? É uma ciência primeira. Ela tem lá seu início no século V a.C., com Platão, e lá, né, no século V a.C., já se discutia os assuntos que, quando a gente vai estudando a filosofia ao longo do tempo, é como se tudo fosse hoje, né? As discussões sociológicas, as discussões antropológicas, as questões muito social, né, daquilo tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então, esses conteúdos que nós vamos trabalhar hoje, ele vai nos trazer o passado, né, o presente e um futuro que a gente pode discutir. Então, meus caros, fiquem bastante tranquilos que filosofia não está lá só no passado, ele é o nosso dia a dia. Por isso que o termo, né, o nome filosofia, significa em busca da sabedoria, na busca do conhecimento, para que a gente possa cada vez mais buscar um conhecimento científico, um conhecimento acadêmico, e as nossas discussões, elas não podem ser pautadas naquilo do achismo, naquilo que eu penso, mas ela precisa ser carregada das teorias que os nossos grandes filósofos e tantos outros, né, doutrinadores, colocaram. E até mesmo dizer para vocês que, por que filosofia do direito? Porque o direito, ele nasceu na filosofia, né? Ele nasceu na filosofia. A filosofia foi a primeira ciência e, em seguida, veio o direito justamente para poder dar esse caráter de justiça, da moral, do dever dentro do próprio direito. Vamos lá, vamos começar aí. Deixa eu só passar aqui que eu apertei o lugarzinho errado aqui. Só um minuto. Só um pouquinho, gente. Então, só para, né, mostrar a vocês, assim, como que a gente discute, né, essa questão da própria ética. Vocês, nas aulas de direito que vocês têm, quantas vezes, né, o professor, ele discute essa questão da ética com vocês? Quantas vezes isso, né? Então, mas a ética, ela não só é a ética do direito, mas ela é a ética do dia a dia, é a ética do nosso cotidiano, e como isso vem sendo discutido e se apresentado dentro de uma sociedade onde a gente escuta falar-se tanto, né, de corrupção, se fala de tantas injustiças. Como discutir essa questão da ética aí nesse sentido? Então, olha só, nós vamos ver aqui, nessa aula de hoje, os conceitos de filosofia, de ética e moral. Nós vamos ver valor e caráter, o dever moral, vamos ver os direitos humanos. A filosofia, ela é uma das leituras que se pode fazer da realidade, né, o tempo todo. Então, a filosofia, quando se coloca nessa busca da sabedoria, é de você tentar conhecer, a gente sempre diz assim, e aprender a ler nas entrelinhas, na verdade, é fazer uma leitura da realidade. Mas essa leitura da realidade, ela está atrelada ao quê? Ao senso comum. Então, como é que a gente faz uma leitura do senso comum? E o que é esse senso comum? O senso comum, ele está no nosso dia a dia, ele está nas nossas crenças, ele está na nossa cultura, ele está naquilo que a gente acredita, mas não tem nenhum processo científico que possa dizer que é. Nós herdamos dos nossos pais. Por exemplo, né, entre um copo de chá de capim-cidreira e um comprimido de Rivotril, você tem medo de tomar o Rivotril, mas você não tem medo de tomar o chá de capim-cidreira, porque isso foi passado pelos nossos avós.
E por que é passado pelos nossos avós? Qual o efeito que isso tem sobre o ser humano, né? Será que de fato vai nos acalmar? Será que vai dar sono? Mas isso é muito cultural. Então, esse senso comum, ele é isso, ele é algo que não está pautado nas relações científicas, mas ela é muito mais cultural. Mas como é que a gente pode ver a realidade também? Através do pensamento mítico. Ah, meus caros, olha, falar de mitologia, né, falar do pensamento mítico é algo muito fantástico. Por quê? Porque quando não tinha ciência para explicar, se explicava tudo através do pensamento mítico. A filosofia no século V a.C. surgiu justamente para poder explicar aquilo que não se explicava. Não tinha ciência para explicar a natureza. Por que chovia? Por que se fazia frio? Por que relampejava? Por que tinha trovão? Por que as estrelas no céu? Por que os bebês nasciam? Por que as plantas, né, nasciam, cresciam e davam frutos? Não existia uma ciência que desse conta dessa explicação. E aí a filosofia ela vem justamente para poder dar início a essa ciência que tira esse pensamento mítico, porque tudo era explicado pelos deuses, né? Só para vocês terem uma ideia, o deus, né, Thor era um deus muito poderoso, que era ele o deus da natureza na questão do trovão e do relâmpago. Né? Hoje nós temos todas as explicações científicas para a lua, para as estrelas, para a chuva, para o relâmpago, para a neve, para o sol quente, para a lua minguante, para a lua crescente, para a lua cheia, e, na verdade, não se tinha isso antes. A filosofia também ela pode fazer uma leitura de uma realidade da própria arte, né? Como é que a gente conhece a arte? A arte é milenar. A arte ela nasceu junto com o homem. A filosofia diz que Deus foi um grande artista porque ele fez as cores do arco-íris, né? E, na verdade, as cores ela só vai surgir muitos séculos depois, essas cores em que a gente pode tocar, né? O amarelo, o vermelho, o azul, mas antes essas cores maravilhosas, elas estavam no céu, através do arco-íris. Então, a arte, ela é uma leitura que se faz, é uma busca do conhecimento. Como é que nós podemos identificar, por exemplo, as artes rupestres? É de um povo que viveu há quantos séculos atrás? Como podemos imaginar que aqui no João Basso, por exemplo, nesse patrimônio histórico da humanidade que nós temos aqui pertinho de nós, aqui em Rondonópolis, como podemos comprovar que ali foi habitado por seres humanos há mais de 1000 anos? Através da arte rupestre, através dos desenhos, é que se pode fazer de uma realidade daquilo que a gente enxerga hoje. Mas a filosofia também ela faz uma leitura da realidade da religião, né? A religião ela nasce com um homem que deixa os deuses, mas que faz dos deuses a sua própria religião. Se a gente fosse falar disso, a gente tem tanta coisa para falar dessa filosofia da realidade da religião, e aí a gente teria que voltar lá em Moisés, quando Moisés saiu, né, que ele tirou o povo escravo no Egito, que já tinha mais de 40 anos, e ficou todo esse tempo no deserto. Como é que a religião começa a influenciar na vida das pessoas? Há exemplo disso hoje. Como a religião influencia no comportamento das pessoas, como é que ela influencia dentro de uma sociedade em que se acredita e se postula tantas crenças. Lembrando sempre, a fé não se discute, a religião se discute. Como é que a gente também pode olhar a filosofia como a realidade da própria ciência? Aí sim, agora nós chegamos no ponto. Então, a filosofia ela é esse percalço, né, de passo a passo que a gente vai tendo para poder entender como é que é o processo ao longo do tempo. E quando ela chega na ciência, ela deixa de ser algo empírico, né, para ser algo comprovado. Precisa comprovar.
Hoje nós sabemos por que tem chuva, hoje nós sabemos por que tem trovão, hoje sabemos por que tem relâmpago. Então, não é mais os deuses explicando, mas é a ciência explicando. A importância da filosofia na reflexão dos objetos, sobre os objetos no âmbito do pensamento. O que é esse pensamento? Né? Esse pensamento que, na verdade, se tem uma ideia, e essa ideia ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo lapidada, e quando nós adquirimos esse pensamento é a lapidação das nossas ideias, porque a ideia, por isso que o símbolo da ideia é uma lâmpada, porque nós temos uma ideia muito rápida e que pode também, né, ir à frente como acabar. Mas quando nós temos o pensamento, ele já está amadurecido, seja ele pautado na subjetividade ou pautado na objetividade. A filosofia é uma forma de pensar, tá? Não existe profissão de filosofia. Não existe religião de filosofia. O que é? Quando as pessoas perguntarem para vocês, mas o que é a filosofia? Olha, a filosofia é uma forma de pensar que, ao tomar a razão como fundamento, ela analisa em que medida algo pode ser falso ou pode ser verdadeiro. O falso e o verdadeiro é a lógica das coisas. Então, a gente, quando fala assim, isso é falso, isso é verdadeiro, nós precisamos estabelecer a lógica de todas as coisas para que a gente possa, então, ter esse discurso do que é falso e do que é verdadeiro. Ela também, ela nos leva a pensar na questão científico-ideológico, que é as questões epistemológicas, né? Os conceitos que a gente tem da ciência, os conceitos que a gente tem no campo da ideologia, dos nossos discursos, da nossa forma de pensar. Mas ela também vem para o campo da estética, porque ela trabalha aquilo que é belo e o que não é belo. Agora, ser a beleza, ela, nessa sistemática de falar do que é belo ou não, isso depende de cada um. Isso depende do lugar que você está, do contexto que você esteja vivendo, porque cada um tem o seu conceito de beleza. Aquilo que para mim pode ser muito belo, para você não seja. Então, a filosofia, ela retira essa subjetividade, que na verdade nós chamamos de emoção, para dar uma sustentação da razão, né? De uma razão fundamentada nesses três pontos, que é a lógica, a epistemologia e a estética. Então, como a gente pode conceituar a ética e a moral? Então, a palavra ética, ela vem do termo grego, né, que nós chamamos de ethos, que ela pode ser a morada do ser, o que está dentro de você, o que está dentro do homem, aquilo que é contrário à natureza humana. Então, o que está dentro deste homem que passa a ser uma morada? Que nós falamos assim, a ética está dentro do ser humano, mas a ética não está só dentro do ser humano. A ética, ela está dentro da sociedade, a ética, ela está dentro do seu ambiente de trabalho, mas a ética, ela se fortalece a partir do quê? A partir de protocolos, de um código que se estabelece. Por isso que vocês, alunos do direito, estudam ética no direito, porque vocês têm todo um protocolo a ser seguido. Agora, não pode confundir a questão da ética com a moral, né? Porque a moral, ela traz, ela vem com a gente herda tudo isso da nossa família. Essa moral, ela vai se constituindo, mas a moral, ela pode ferir as questões éticas, né? Ou como as questões éticas também pode ferir ou pode dar mais, como eu digo a palavra, ela pode dar muito mais brilho ao ser humano. O conceito de ética e moral também, ela está nos nossos costumes, aquilo que eu falei. A gente herda da nossa família, né? O moral,
aquilo que é imoral é contrário àquilo que é moral. Nenhuma família ensina para os filhos a ser imoral, ensina a ter moral. Agora, ao longo do tempo, ao viver com outros, ao se relacionar com outras pessoas, as questões éticas, elas podem interferir nessa questão moral, fazendo algo ser imoral ou moral. Então, tratado sobre moral, né? O que é esse tratado relativo à moral? Olha só que conceito do Vasquez, né, que ele coloca para a gente aqui, num livro chamado Ética, da civilização brasileira, muito bom de se ler, mas é o conceito mais fundamentado, né, que a gente tem acerca da ética. Diz assim: a ética, ela toma como ponto de partida a diversidade de morais no tempo, com seus respectivos valores, princípios e normas, tá vendo? Respectivos valores baseados nos princípios e nas normas. Como teoria, ela não se identifica com os princípios e normas de nenhuma moral em particular. Quer dizer, com a minha moral, o que é particular a mim, né? Porque a ética, ela está dentro de um conceito social. A moral, ela está dentro de um conceito particular. É isso que vocês têm que se atentar. Então, eu vou repetir. A ética, ela está dentro de um conceito social e a moral está dentro de um conceito particular. E tampouco pode adotar uma atitude indiferente diante delas. Por que dizer isso? Porque elas se entrelaçam, elas se juntam. Sabe quando algo não pode caminhar um sem o outro? A gente costuma chamar isso, dentro da filosofia, de dicotômico. É algo antagônico e dicotômico. Quer dizer, são contrários, mas um necessita do outro para se justificar. É a mesma coisa. Se nós não tivéssemos o feio, nós só teríamos o belo. Assim é a ética e a moral. Se não discutisse moral, não se chegaria à ética. Se não se discute ética, nunca vai chegar à moral. Porque a ética está num campo maior, né? Um campo muito mais amplo, complexo, enquanto a moral ela é algo muito particular, ela vem desse indivíduo. E aí pode sim adotar uma atitude indiferente diante dos dois conceitos. Juntamente com a explicação de suas diferenças, lembram? Eu disse da diferença entre a ética e a questão moral. Deve investigar o princípio que permite compreendê-las no seu movimento e no seu desenvolvimento. Olha que interessante esse conceito. Compreender a ética não só, né, no seu movimento, mas como ela se desenvolve dentro dessa própria sociedade. Gente, é muito bacana tentar compreender essa diferenciação entre o que é a ética e o que é moral. Bom, olha só, né? Eu gosto desses slides aqui porque ele nos coloca assim, para a gente fazer uma análise, né, do que nós temos. A ética como disciplina filosófica. Mas, Marildes, onde eu discuto ética? Mais, onde eu vou discutir ética? Você vai discutir ética o tempo todo. Todo o tempo você vai discutir ética. Você vai discutir ética na sociedade. Você vai discutir ética no âmbito de trabalho. A ética, ela está encarnada na sua moral, né? Então, na verdade, precisa tomar esses cuidados. E como discutir a ética como disciplina filosófica? Ela vai investigar o quê? Se um ato é justo ou não, olha só, dizer o que é justo ou não. Porque justo tem o seu irmão gêmeo, o injusto. Nem sempre o justo é justo. E nem sempre o injusto é injusto. Tudo depende de onde você está
com quem você está e qual é a condição que você está vivendo. Ela também investiga se uma intenção ela é virtuosa ou não. Então, assim, como é que a gente vai dizer que aquilo que alguém diz, se está certo ou está errado? O que pode estar certo para mim, pode estar errado para você. E ela trabalha também o significado da virtude. A virtude é algo tão intenso de se avaliar, de se analisar dentro de um campo da razão, não no campo da emoção, no campo da objetividade, que é a razão. Porque o que é a virtude? A virtude, ela traz em si, para o indivíduo, né, para esse cidadão, a sua moral, constituída do seu caráter, que ao adquirir direitos e deveres, ele também vai estar enganjado dentro de um código de ética. A ética, ela estuda os objetos morais, né? Como, por exemplo, a intenção do ato e a consciência do ato, a vontade de praticar e as consequências desses atos. Olha o quanto isso é interessante, né? Você tentar entender assim, que os objetos morais, ele analisa a intenção que você tem de um ato. Qual é a intenção? Você tem consciência disso? A consciência desse ato? Você sabe? A sua vontade de praticar, ela é maior do que? É maior do que a questão moral? E as consequências dos seus atos? Por isso que nós temos aqui, olha, esse tanto de sementes, né? Sementinhas aqui de feijão ou do soja, como vocês queiram, e duas bagens aqui. Uma, né? Olha aqui. Então, a gente precisa sempre buscar essa bifurcação. Eu penso que encontrei a palavra mais perfeita para vocês entenderem, né? Essa bifurcação das questões ética e moral. Vamos continuar. Nós vamos falar de dois grandes filósofos gregos, né? Aristóteles. Ele foi o sistematizador da ética. O que isso significa? Ele que passa a organizar essa questão ética, porque ele vai ponderar que ela tem, por fim, investigar a virtude enquanto um grande bem. Então, assim, quando você fala da virtude, né? A virtude, ela é um grande bem. O homem que não possui virtude não é do bem. E o homem que não pratica o bem não pode ser considerado um homem de virtude, segundo Aristóteles. Para Aristóteles, o homem virtuoso, ele mergulha na integralidade do desenvolvimento das suas faculdades, tendo a virtude como um justo meio, a reta razão como suporte da mediania. Então, assim, quando você possui virtude, quando você vai sendo imbuído do bem, né? E o bem, ele está ligado a essa virtude, então você consegue ter o discernimento do que é justo. Do que é justo. A reta razão. Isso passa a ser algo que vai mediando, né? Vai mediando. Olha só essa figura. Observem essa figura aqui, né? Quando você coloca aí na palma da sua mão dois, né, vamos dizer assim, dois mundos aí na palma da sua mão. Você tem a virtude, você tem o bem. Como é que os dois se estabelecem? Como é que eles vão se interligando? Como é que isso pode ter um suporte mediano? Mas a moral, olha só o que o texto traz da questão moral. A moral, ela tem sua origem no termo latino mores, que são costumes ou conjunto de tradições e doutrinas do bem. Viu? Olha a diferença aí entre você discutir moral e a ética. Moral, ela tem sua origem no mores, que são costumes ou é um conjunto de tradições e doutrinas do bem. Se eu fizesse uma seguinte pergunta para vocês,
quando a família de vocês tem aquelas tradições, costumes de cultura, de todo domingo reunir a família, agora não está podendo, né? De reunir a família para comer macarronada, todos os domingos. Isso não é uma tradição cultural? Ela se forma a partir daquilo que se fala mores, dessa moral que vai se compactuando ao longo do tempo, a ponto das famílias, né, principalmente dos mais velhos, passarem suas tradições, passarem seus costumes, terem suas conversas, suas histórias, junto aos mais novos. Então, a mesa, né, estar em volta à mesa, comer o macarrão aos domingos e juntando a família, seria, vamos dizer, entre aspas, um momento ou um grande encontro justamente para que essa moral de família pautada nas tradições e nos costumes, eles não se percam. Nesse processo histórico, né, o termo moral, ela foi associada a uma ideia de conjunto de valores, aquilo que eu acabei de dizer a vocês, de costumes, de regras, que são aceitas por um determinado grupo social, com caráter prescritivo. O que é esse caráter prescritivo? É aquilo que a sociedade ou que o grupo prescreve. Por exemplo, na sala de aula, vocês na sala de aula, vocês estão num grupo social e vocês já têm ali um caráter prescritivo. Porque, à medida que eu chego, eu já vou observando aquilo que não se deve. Mas eu tenho uma moral pautada dos meus costumes e dos meus valores, que eles são tão carregados que não vai permitir eu ferir a ética de dentro de uma sala de aula. Então, assim, a gente não tem costumes escritos para viver em sala de aula, mas o conjunto social, esse grupo social, com caráter prescritivo que diz exatamente assim, aquele que não consegue se adaptar a esses costumes, então você vai ficar isolado ou vai ser excluído. Então, deixando de lado a concepção de reflexão do que é certo ou do que é errado. Nesse momento desse caráter prescritivo, nós não estamos falando do que é certo e o que é errado. Nós estamos falando daquilo que a sociedade determina para ambientes, para que você possa viver bem. Para viver em sociedade, meus caros, não é fácil viver em sociedade. Às vezes nós temos determinados costumes que são particulares, né, só lá na nossa casa, que nós não devemos nunca exercitá-los ou praticá-los como queiram, junto a um grupo social, porque senão nós vamos começar a sofrer sanções. O que é valor e caráter, né? A filosofia, então, ela traz para a gente essa questão, olha só, a gente viu o conceito de ética, o conceito da moral, mas ela vai falar agora o que é esse valor e o que é caráter. Também são situações e conceitos bastante distintos. Valor é um bem que desperta interesse ou estima. O que nesse momento te causa interesse que você tem estima? É um valor, né? A sua bicicleta, o seu carro, a sua casa, o seu livro, a sua caneta. A palavra valor, ela vem do grego axios, que significa o que é valioso. Então, assim, o que é valoroso? E o que é valioso para cada um? O que merece o seu preço? O que é bom? Então, olha bem o conceito de valor para aquilo que é valioso, mas também é valoroso. Aquilo que merece preço. Tem um filósofo chamado Protágoras, né? Que ele diz a seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas. Olha que frase perfeita para a gente analisar. O homem é a medida de todas as coisas. Então, quando nós somos essa medida de todas as coisas, o que nós carregamos que possamos dizer que essa medida, ela está em todos os âmbitos?
seja ela no social, seja ela no particular. Porque nós somos carregados de moral, nós somos carregados daquilo que é bom, daquilo que é valioso. Então, aquilo que é valioso passa a ser o caráter do homem. O homem é a medida de todas as coisas. Então, perguntem para a professora de vocês como é que a gente pode dizer, como é que faz essa medida do homem para dizer que ele é a medida de todas as coisas? Através dos seus valores e através do seu caráter. Ok? O que é caráter? Segundo o dicionário, né, o Howells, o termo caráter, ele vem do grego caracteres, sinal gravado, marca. Eu sempre brinco com os alunos quando a gente fala de caráter, a gente fala assim, você possui caráter, você possui, e aí a gente volta para o grego, para o significado, que é caracteres. Então, pensa na memória de um computador. A memória de um computador, ela tem milhões de caracteres. O homem também. Porque o caráter, esses caracteres, né, é o nosso comportamento, é a nossa postura, é a nossa subjetividade, é a nossa objetividade, é o nosso valor, é o bem, é a moral e é a ética. Então, esse caráter, ele é o conjunto dos traços psicológicos ou morais que vai caracterizar o indivíduo ou um grupo. Feitio, né? Moral, qualidade inerente ao indivíduo desde o seu nascimento, do seu temperamento, de sua índole, de sua firmeza moral, da sua coerência dos atos. Tá vendo, meus caros? Olha aí que definição tranquila do caráter, né? Que esse conjunto de caracteres é um conjunto de traços psicológicos que ela vai caracterizar uma pessoa, que é esse indivíduo ou mesmo um grupo, de qualidades que são inerentes. Quer dizer, o que é ser inerente? É aquilo que já nasce com ele, já vem, né? Desde o seu nascimento, vem com ele adquire esse temperamento, porque segundo a própria psicologia, o caráter, ele se forma aí, essa personalidade, até os 7 anos. Então, esse temperamento, né, que vem com cada um, a sua índole, o que é essa índole? É o bem e o mal, essa firmeza moral, esse jeito de ser, né? Por isso que nós temos pessoas que às vezes elas não conseguem discernir o que é certo, o que é errado, o que é o bom, o que é o ruim, o que é o mal, o que é o bem, justamente porque moralmente ela não possui essa firmeza. Se ela não possui firmeza moral, consequentemente, ela não vai ter coerência nos seus atos, né? Porque lembra daquela velha frase que diz assim, aquilo que você não escreve, você também não pode viver. Então, a incoerência dos nossos atos, ela está justamente nessa falta de firmeza moral. Se nós temos firmeza moral, nós temos coerência dos nossos atos, né? Aí vocês vão ver esse desenho aqui, que vocês têm a corrente. Olha como ela é. Ela vai se entrelaçando. Então, existe uma base. Aqui é a base. Essa base aqui é o nosso nascimento. Isso aqui é a nossa família. Olha como nós vamos nos entrelaçando. Se algo aí não se encaixa, né? Então, a gente não tem esse caráter, esse conjunto de traços psicológicos. Agora nós vamos falar, então, do dever moral, né? O que é esse dever moral? É uma ação segundo uma ordem racional ou ela é normativa. Essa noção, ela teve origem com um grande filósofo chamado Zenão, que depois veio com Kant, né? O Kant, Immanuel Kant, que já é aí um velho conhecido, né? Vamos pensar aí que ele morreu em 1804, para os quais o dever de qualquer ação ou comportamento do que se conforma à ordem racional do todo. Então, como é que a gente discute o que é o dever moral? O dever moral, ele é racional, ele é uma normativa, ele já está
está estabelecido. Vocês perceberam que a gente já está começando a imbricar na questão da ética? Porque nós já vamos trazendo ali o caráter, nós vamos trazendo valores, e depois nós vamos entrando para dentro de uma sociedade que ela já é normativa. Lembra da frase? É dever. Onde existe dever, existe direito. O dever, ele é normativo, assim como o direito também é normativo, certo? Bom, falando então, né, para Kant, uma ação, ela só tem valor moral se ela for realizada não conforme o dever, mas pelo puro dever. Traduzindo isso, né, o dever moral, agora isso aqui em negrito, né, é traduzindo essa frase do Kant. O dever moral, ele consiste numa ação cuja validade tem seu fundamento na razão, sem intenção de gratidão. Não foi à toa que eu coloquei para vocês nessa imagem a Madre Teresa aqui de Calcutá dando comida aos pobres. Então, assim, qual é o nosso dever moral? O dever moral de ser honesto. Ninguém precisa ser reconhecido por ser honesto. Ser honesto é um dever moral. Ninguém precisa ser reconhecido porque doou parte do seu salário para matar a fome. É um dever moral, porque você possui mais. Entende? O dever moral não está ligado à questão de dizer para você assim, olha, eu estou fazendo porque eu quero ser reconhecida mais tarde. A gente vai lá na questão religiosa e diz assim, olha, o mundo é isso. O mundo, ele é como uma bola de ping-pong. A medida que você manda é a medida que você recebe. Mas, será que essa frase, essa velha frase do que as pessoas, nossos avós falam tanto, será que nós sabemos que ela é carregada de um dever moral? O dever moral não se espera gratidão. É um dever moral nosso ser honesto. É um dever moral nosso falar a verdade. É um dever moral nosso ser justo. É dever moral nosso fazer o bem. Não precisa ficar esperando a gratidão, né? Olha só. Aí eu trago para vocês uma tabela, né, que vai colocar vocês justamente para vocês fazerem essa diferenciação, o que é ética e o que é moral. Tá vendo? A ética, ela é a reflexão filosófica sobre a moral. Ela tem um caráter teórico. Já a moral, ela tem caráter prático, com força normativa. A ética, ela é permanente, porque ela é universal. A moral, ela é temporária, porque é cultural, vem dos nossos costumes, vem das nossas tradições. A ética, ela é o princípio. A moral são os aspectos de condutas específicas. A ética é a ciência que estuda a moral. E a moral, ela está relacionada com os hábitos e os costumes. Compreenderam essa diferença, essa relação que a gente vai pautando? Então, assim, não adianta querer discutir ética sem você fazer toda uma reflexão do que é moral dentro do campo do indivíduo. E não adianta querer discutir moral se você não faz uma análise da ética. Então, vamos pontuar algumas coisas aqui. Reflexão filosófica é a ética, porque ela está no campo teórico. A moral, ela está no campo da força normativa. A ética, ela é permanente. Onde você for, onde você vai estar, a ética vai estar. Mas a moral, ela é temporária, porque ela é cultural. Existem costumes que podem ir contra a sua moral. É a mesma coisa de você morar no Brasil, morar no estado de Mato Grosso, morar em Rondonópolis, e depois você ir morar numa aldeia indígena, por exemplo.
Lá existem as questões éticas, mas lá também existe a questão moral. Mas como é que você vai contrapor a isso? Você vai contrapor por quê? Porque você possui costumes, né? São costumes. Ele é um princípio. A ética, ela é princípio, né? Já a moral, ela vai vindo dentro de condutas específicas, justamente por conta de nossa cultura. Então, a ética é a ciência que vai estudar a moral e a moral, ela vai estar relacionada com os hábitos e costumes. Eu creio que aí, com esse material, né, com esses slides, com essa explicação, vocês conseguem discernir uma situação da outra. Por último, vamos falar de direitos humanos. Olha o que nós falamos, meus caros. Nós falamos da constituição do indivíduo moral. Nós falamos dessa contribuição dos costumes, que é como uma corrente que se liga, né, uma à outra, que vai fazendo com que esse indivíduo vai adquirindo, através dos seus costumes, adquirindo sua personalidade, adquirindo coerência dos seus atos, sabendo da consequência, mas muito mais, ele passa a ter dever. O dever, que a gente volta a repetir, o dever não está ligado à gratidão. Ah, é meu dever ser honesto. É sim. E não fique querendo que alguém te diga, nossa, como ele é lindo, como ela é linda, porque ela é honesta. Honesta. Ser honesto é um dever. Praticar o bem é um dever, porque tem gente que pratica o mal e tem gente que é desonesto. Isso está onde? Onde? Dentro do âmbito da questão ética. Por isso que nós não podemos encerrar esta aula sem falar de direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles são direitos essenciais à vida. A vida digna estabelecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela ONU, em 1948. Foi ali, logo em seguida, o genocídio, né? Principalmente da Segunda Guerra Mundial, de Hitler, de Mussolini, estabeleceu em 1948 que não podia mais ter. O mundo se juntou para fazer uma carta, uma declaração dos direitos, porque antes só se tinha o dever de morrer, o dever de não ter escola, de não ter educação, de não ter saúde, o dever de não poder falar, o dever de não poder ter trabalho, de não ter carteira assinada, de não ter salário digno. Tinha o direito de morrer. E não podia nem sequer reclamar. Então, quando se juntam para fazer essa declaração universal, foi justamente para poder garantir os nossos direitos. Então, no artigo 1º, diz assim, ó, esse artigo 1º, meus caros, merece uma discussão muito bacana. Olha só, e ainda estamos num país e num mundo que muitos contrariam, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão, de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. É isso. Mas, sabe quando é que o artigo 1º ele é sobressalente a todas as outras? Quando nós vivemos as tragédias humanas. Quando nós vivemos tragédias no nosso país, no mundo. E porque, na verdade, esse artigo 1º, ele se constitui não só de um poder político, mas de um poder humano que nasce e está em cada um. Então, eu deixo para vocês aqui, né, algumas referências bibliográficas que eu utilizei para que vocês possam se embasar, né, para discutir ética. Olha essa obra aqui do Ashley.
ética e responsabilidade social dos negócios, né? É preciso ter. Esse aqui, olha, do Cortina, construir confiança. E depois o Melo Neto, que trata da gestão de responsabilidade. Então, o que discutir, né? Como nós devemos discutir tudo isso? De que maneira nós devemos discutir? Camila, a Camila, ela está sem o áudio, né? E aí ela está acompanhando os slides. Ela está me mandando aqui. Adorei a aula, professora. E eu amei dar essa aula, né? Ela manda aqui no meu WhatsApp, adorei a aula, professora. Ah, então você já está ouvindo, achei claro. Já está ouvindo? Já está ouvindo? Já está ouvindo? Ou só os slides, né? Que bom, que bom. Eu gosto muito de filosofia, Camila. Ela faz a gente, sabe, trazer nossas verdades, mas não é uma verdade com imposição, mas como é que a gente enxerga o mundo. O mundo precisa ser visto com sabedoria, né? Com conhecimento, sair dos achismos, sair do que eu penso e começar a buscar o conhecimento. Tem um grande filósofo, Aristóteles, né? Ele era considerado o homem da sabedoria. Aristóteles, quando chegava em determinados lugares, em certos reinos, o povo dizia assim, viam adorá-lo e diziam, chegou o sábio. Ele dizia, não, eu não sou sábio, eu estou em busca de sabedoria. Quando você se coloca buscando a sabedoria, olha, é perfeito, né? Porque você deixa de ser arrogante, você deixa de acreditar que você sabe tudo, porque todos os dias a gente está aprendendo. Então, agora, eu vou fechar esse material e eu vou, Camila, abrir um outro material aqui e eu preciso, né, dar uma tarefa para você fazer. Afinal de contas, nós temos aí avaliação, vocês precisam, né, estar atentos. Eu quero pedir para que vocês entrem no portal de vocês, façam as atividades de filosofia do direito, mas eu tenho uma tarefinha que vocês irão ler com maior carinho, vão escrever, vão se permitir escrever um pouco filosofia e vão me mandar depois por e-mail, porque eu preciso avaliar como é que vocês pensam essa filosofia, tá bom? Eu já busco meu material, aguarda aí um pouquinho. Olha só, tem um livro muito interessante, né? Ele é um livro muito antigo, que se chama O Mundo de Sofia. Na verdade, O Mundo de Sofia, ele é um clássico, né? Para todos aqueles que gostam da filosofia. Porque é um livro que você começa a ler, mas que você tem muitas perguntas, com respostas que não chegam para a gente. Porque, na verdade, a intenção é essa mesmo, né? É não ter tantas respostas, ter mais perguntas, e porque o mundo ele não é construído só a partir das respostas, mas ele se constrói a partir das perguntas, porque é isso que move o mundo, né? Tinha até uma propaganda na televisão que falava isso, o que move o mundo não são as respostas, mas são as perguntas, porque quanto mais você faz pergunta, mais resposta você quer ter e você precisa dar. Então, o mundo de Sofia é isso, né? É perguntar, perguntar e perguntar sempre. Quanto mais você pergunta, você quer obter respostas. Então,
eu vou mandar para vocês, lá no portal AVA, um material, tá? Para vocês lerem, chamado Carta de Sofia, tá? Vou mandar todo organizado para vocês lerem, para vocês tentarem responder as perguntas que estão lá. Eu fiz eu compactei algumas páginas do livro de Sofia, está tudo numerado, e vocês vão ler para poder responder, certo? Então, vamos aqui. Então, vamos aqui mais um pouquinho, né? Só para finalizar essa questão aqui, não é essa, né? Deixa eu só buscar aqui, Camila. Uhum. Então, eu precisava mostrar para vocês essa questão da ética, da moral, para a gente poder entrar, então, nas luzes que chegam, né? As luzes chegam. Então, a gente segue exatamente os conteúdos. Agora nós estamos exatamente na filosofia moderna. E para sair dessa filosofia moderna e ela ter essa contemporaneidade, nós precisamos compreender como é que isso se estabeleceu, né? Então, ela tem o seu início. Por isso que a humanidade ela viveu a idade chamada a Idade das Trevas, que é a Idade Medieval. Até mesmo a filosofia ela deixou de exercer o seu papel, porque a questão da igreja passa a ser muito forte nesse contexto, né? Passa a ser forte nesse contexto, e aí as pessoas deixam de pensar. E aí eu recomendo um filme bem bacana para vocês assistirem, chamado Em Nome da Rosa. Assistam Em Nome da Rosa, mas com outro olhar, um olhar da filosofia, né? Como é que se pensava? Por que o livro proibido? Por que tinha tanta proibição? Por que não podiam ler os livros? E por que morriam? Porque as pessoas que liam o livro chamado Livro da Verdade, que na verdade era um livro de filosofia, morria, né? Foram os escritos deixados por outros. Por que eles morreram? Então, vale a pena vocês assistirem Em Nome da Rosa. Lá vai tratar de todos os aspectos, né? De muitos aspectos aí. Então, vamos só dar início aqui. O contexto histórico que vai surgir, então, o iluminismo. Vai ter uma classe que não existia, que é a chamada burguesia, né? As luzes da razão, aí a filosofia vem de uma forma diferenciada, porque nós vamos ter um marco muito grande nessa filosofia. Qual é o marco? É que, na verdade, aqueles ensinamentos de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, eles deixam de ter esse tipo de ensinamento
porque os seus próprios alunos, né, que eram seus discípulos, e os filósofos, professores eram chamados de mestres, e os alunos eram chamados de discípulos, ao invés de ensinar de maneira como dever, eles passam a vender esse conhecimento, né? Na verdade, hoje, eu penso e observo que todos nós acabamos que vendendo o nosso conhecimento. O conhecimento é algo precioso, só que o conhecimento tem que tomar muito cuidado para quem aprende e para quem ensina, porque o conhecimento ele não pode fazer com que o homem se torne um ser alienado e muito menos um ser bitolado, né? Então, assim, o que esse iluminismo vai defender? O que ele vai combater? Como eram esses pensadores iluministas? Esse despotismo esclarecido, né? Despotismo esclarecido. E quais as ideias iluministas? Então, esse pensamento ocidental, ele está marcado pelo misticismo religioso. Eu acabei de explicar para vocês. E aí, conheceu a partir do século XVIII uma nova possibilidade de construção sustentada por onde? Pelo racionalismo. Deixa de se ter a questão muito subjetiva, que as questões da emoção que estão ligadas àquilo que acredita dentro do misticismo religioso, para se ter uma sustentação racionalista. Mas por que isso? Porque a ciência ela está cada vez mais sendo ampliada, ela está sendo investigada, ela está sendo colocada até mesmo em xeque, né? O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião. Se você pensar assim, por que será que Joana d'Arc foi morta, queimada viva numa fogueira? Passamos essa pergunta. Nós estamos falando justamente desse período. Por que será? Não foi porque Joana d'Arc cortou os cabelos, vestiu de homem e foi para a guerra. Não, não foi por isso. Joana d'Arc foi queimada viva numa fogueira porque ela dizia ter visões e que Deus mostrou para ela qual era o caminho a seguir para ganhar a guerra. Como ninguém escutou aquela mulher, o que ela fez? Cortou os cabelos, vestiu de homem e foi para a guerra. Ela, como homem, deu toda a direção, ganharam a guerra. Quando voltaram da batalha, ela contou para o rei quem ela era de fato. E ela disse que foi Deus quem disse tudo para ela. Ninguém podia falar com Deus. Somente o rei, somente o poder. Então, esse poder, nós estamos falando de um poder subjetivo. Nós não estamos falando de uma racionalidade. E aí se justificou a morte de Joana d'Arc dizendo que ela era uma feiticeira. Como? Um pobre mortal não fala com Deus. Só quem pode falar com Deus seriam apenas aqueles que possuíam poder, porque o poder foi Deus quem deu. Então, a gente vai vendo ao longo da história como é que isso vai modificando, né? Então, deixa de ser justificado pela religião e passa a ser explicado pela razão. A religião deixa de explicar a natureza e passa a ser explicado pela ciência. A ciência é a razão pura. A ciência não tem emoção, a ciência tem razão. O iluminismo foi, acima de tudo, uma revolução cultural. Quantas coisas mudaram, né? O que mudou na vida das pessoas, o que puderam ler, o que puderam conhecer, as verdades guardadas durante tantos séculos que foi a Idade Média, que foi o período mais longo de toda a humanidade, que foi esse período medieval, quando o homem vem, por isso que fala iluminismo, porque vem, sai da idade das trevas para ver a luz. Qual luz? A luz do sol? Não. A luz da razão. Então, foi essa revolução cultural, né? Que foi a nova forma de entender a natureza e a sociedade, e significou uma transformação profunda na forma de pensar, pois rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Então, meus caros, hoje, né? O que estamos vivendo hoje? Nós estamos em pleno século XXI.
nós também estamos passando por uma grande transformação. Seja ela transformação cultural, seja ela essa transformação extremamente filosófica, seja ela essa transformação da natureza do homem, há de se observar alguns aspectos bastante arcaicos, né, dentro desse contexto atual, arraigado de uma ignorância que, de repente, a gente não conseguia ver. Onde estava tudo isso, né? Então, assim, nós também estamos passando por essa transformação nos dias atuais. Quando for daqui a alguns séculos, que os estudantes vão avaliar o século XXI, o ano de 2021, o que foi essa humanidade? Uma humanidade que também está passando pelo seu processo de transformação, pautado na razão, né? Porém, carregado de achismos. Isso é bastante perigoso. Deixa falar com a Camila um pouquinho. A Camila, ela manda aqui, não há verdade absoluta. Não, Camila. E o bom da filosofia é que ela não inculca na nossa cabeça dessa verdade absoluta. A verdade, ela é minha, e ela é sua, e ela é de todos nós. Cada um tem a sua verdade, né? Um grande filósofo como Sócrates chegou à beira de um rio, embaixo de uma árvore, onde estavam seus discípulos, e ele começou a falar da verdade. E um discípulo perguntou para ele: mestre, o que é a verdade? Ele disse: a verdade? A verdade só é verdade enquanto não chega uma outra verdade que diz para a verdade: olha, eu sou a verdade. Mas até quando tu serás a verdade? Até que a tua verdade não sobressaia a minha verdade. Porque então a minha verdade vai sobressair a sua. Então não tem verdade absoluta, né? A verdade, ela é uma construção. Ela é um lugar que nós ocupamos, que nós defendemos, mas que todos fazem isso, quase todos ao mesmo tempo. Então não tem verdade absoluta. Absoluta. Não queira ser o dono da razão, o dono de todas as coisas. Aquilo, né, é que porventura nós achamos que nós não precisamos mais, porque é uma construção. Se você olha ao longo da história, você vai vendo essa construção, né? Vai construindo, entendendo e modificando. Camila, quer falar? Quer perguntar? Sim. Ela disse que não precisa porque está dando para entender bem. Legal. O bom da filosofia é debater. O bom é debater, né? Você pode, Camila, falar, colocar seu ponto de vista, né? E o bom é isso, que nós podemos falar de todas as coisas aqui. Vamos lá mais um pouquinho. Então, olha só, as luzes da razão. O ser humano, ele se torna um produtor do conhecimento. O que nós somos? Nós somos isso, né? Um produtor do conhecimento, porque todos os dias nós produzimos conhecimento. Seja de uma maneira ou outra, agradando ou não, mas nós somos esse produtor de conhecimento. Então, o pressuposto básico desse iluminismo que vem carregado do conhecimento é a razão. E seu objetivo é encontrar verdades. E aí que as verdades vão sendo contrariadas, né? Mas para eles, o conhecimento ele só podia ser considerado verdadeiro quando fosse
evidente para a razão e para os nossos sentidos. Então, assim, por isso que surge a razão e por isso que tem a emoção. Pensa bem como seria dar uma notícia pautada na razão e uma notícia pautada na emoção. Tem diferença, né? Então, esse livro aqui, né, era o grande livro, a enciclopédia, que abordava todos os assuntos e divulgava as ideias filosóficas e políticas do iluminismo. Esclarecer é educar. Os homens são produtos da educação e da sociedade em que vivem. Olha só, que fantástico isso. O que é educar? Educar é esclarecer, mas não é alienar, não é bitolar, não é impor verdades. Esclarecer é tirar as dúvidas e surgir outras dúvidas, porque essa é a medida do educar. Os homens são produtos da educação e da sociedade em que vive. Olha, lembram da velha frase que diz assim: o homem é fruto do meio? Às vezes, nós somos frutos da sociedade em que vivemos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado no sentido de ter os nossos deveres, o nosso direito, o nosso caráter, a nossa moral, a nossa ética, justamente para que essa sociedade em que nós estamos inseridos, ela não passe a ser um instrumento ruim, para que a gente não quebre aquele elo da corrente que eu mostrei agora há pouco para vocês. O império da ciência, né? A ciência adquiriu o gigantesco poder de explicar o funcionamento do universo. É ela quem explica, é ela quem explica. O iluminismo defendia a igualdade jurídica. O que é essa igualdade jurídica para vocês? Onde todos têm dever, mas também têm direitos. É aí, justamente, é que vai surgir o grande símbolo do direito. Qual que é o símbolo do direito? A balança. Uma justiça que carrega 2 pratos em cada mão. Só que esses pratos precisam estar equilibrados. Eles não podem um pesar para um lado e faltar para o outro. Isso é o que é ser justo e o que é ser injusto. Então, ele começa a defender essa igualdade de direito, essa igualdade de jurídica. Todo mundo tem igualdade diante da lei. Aí, eles também defendem a questão da tolerância religiosa ou filosófica. Nós somos livres, lembra dos direitos humanos, daquele artigo 1º que diz: o homem é livre. Nós podemos escolher a religião que nós quisermos ter. Nós podemos acreditar no que nós queremos ter. Agora, o que nós não podemos ser é intolerantes. Nós precisamos praticar a tolerância para não faltar com respeito naquilo que os outros acreditam. Em que eu acredito? O que eu acredito pode ser o que você não acredita, e eu preciso respeitar. O iluminismo também vai defender a liberdade pessoal e social. Acaba-se aqui a imposição dos casamentos. Por isso que aqui, nesse período, nasce o contrato social que nós vamos estudar mais tarde, nas próximas aulas, com Jean-Jacques Rousseau. Contrato social. O casamento, ele só era um casamento religioso. Mas isso era imposto. Depois ele vai discutir também o direito à propriedade privada, porque tudo era propriedade pública. Não existia propriedade privada. Se eu pago impostos, por que eu não posso ter a minha propriedade privada? É por isso que muitos hoje ainda questionam o pagamento, por exemplo, vamos dizer aí, do IPTU. Por que pagar o IPTU todo ano? Se a sua casa te pertence, se a sua rua já está asfaltada. É claro que nós não estamos aqui dizendo que não tem que pagar, não é nada disso.
Nós estamos dizendo que o nosso imposto, justamente, ele é para voltar para outros benefícios, para a escola, para a construção de unidades de saúde, para o bem-estar da população. Agora, aqui, não. Ninguém era dono de nada, né? Tudo era público e tinha que se pagar impostos. E, por último, ele também defende a defesa do contrato como mediador das relações sociais. Então, precisaria ter um contrato. O contrato, ele rege, né? Não é o contrato que rege, o contrato de aluguel, o contrato de compra e venda, o contrato de banco, contratos. Os contratos, ele é um mediador das relações sociais. Tudo isso vai surgir aí dentro de uma filosofia no período iluminista. Ele vai combater, lá ele está defendendo, tá? Aqui ele vai combater o absolutismo monárquico, ou seja, porque tudo era concentrado no rei. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, todo ele era na pessoa do rei. Ele vai combater também a intervenção do Estado na vida econômica. É que vocês, meus caros, são novos, vocês não lembram disso tudo, né? Mas nós chegamos a viver muito esse mercantilismo. Por exemplo, o governo, aqui no Brasil, na época da Conab, na época da Cobal, o governo, só quem podia comprar, esse é para colocar um exemplo para vocês entenderem. O governo, ele comprava tudo do produtor. O arroz, o feijão, o milho, o algodão, ele comprava. Só ele podia comprar. Ele, então, lotava seus armazéns e ele é quem vendia para os supermercados. O preço era do governo. Então, não existia a livre negociação, a lei da oferta e da procura. Era a lei do preço que o governo colocava. Então, isso aqui, o mercantilismo, ele perdurou aí até na entrada do nosso século XIX, né? A intervenção do Estado na vida econômica das pessoas. Então, o Estado é que estabelecia quanto custava, que você tinha que comprar. Não tinha disputa de preço. Ali na fonte, né? A tese do direito divino dos reis. Os reis estabeleciam sua tese de que eles tinham poder, o poder de falar com Deus, o poder de ir para o paraíso. Por isso que se dizia assim, ó, quanto mais você pagar, mais perto de Deus você vai estar. O que isso significava? Que quando você pagava seu dízimo, quanto mais você doava para a igreja, mais perto você estaria de Deus, né? Então, essa é a tese do direito divino. E a participação da igreja na vida pública. Então, eles vão combater a igreja, nesse período, quando o iluminismo entra, ele vai combater assim, ele vai dizer, a igreja, ela é para cuidar das almas, mas não é para cuidar do físico e nem para cuidar da vida econômica das pessoas. E aí vem surgindo, né? Nós vamos passar, então, depois, por Montesquieu. Montesquieu, ele que vai trabalhar e vai discutir a teoria da separação dos três poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Olha o que Montesquieu diz. É preciso que o poder limite o poder. Só quem domina o poder é o próprio poder. Mas antes, os três poderes, eles estavam concentrados em uma única pessoa. Imagine o executivo, o legislativo e o judiciário terem uma única pessoa. É Montesquieu que faz a proposta que os poderes precisavam se tripartear. Por isso que essa frase belíssima dele, é preciso que o poder limite o poder. Nós vamos ver também o Voltaire. Ele faz a crítica à igreja e à liberdade do pensamento. Olha que frase maravilhosa. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte
o direito de você dizê-las. Olha tudo isso aí que a gente vai discutir nas próximas aulas. Aí, o Diderot e o D'Alembert, ele vai organizar os livros, né, modificar as leituras, a escrita para as leituras dessa nova fase. Aí vem Rousseau. É Rousseau que faz a teoria do bom selvagem e do contrato social. Olha a frase de Rousseau. O homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. Então, o homem é bom. Quem corrompe a sociedade é a sociedade que vai corromper esse homem. Então, a gente vai também discutir isso aí nas próximas aulas. Ah, mas o John Locke, né? John Locke, ele tem... O John Locke, ele vai trabalhar a questão do consenso, do acordo entre os cidadãos. Então, é ele que vai ser o mediador dessa questão do direito jurídico para todo mundo, tá? É ele quem vai fazer essa discussão. Depois nós temos também na questão econômica o Quaisner. O Quaisner, ele vai pregar a implantação de um capitalismo agrário baseado no aumento de produção. Lembram? Se o governo, se o poder deixa de interferir na economia, na negociação, para ter uma propriedade privada, ele também vai tentar implantar o chamado capitalismo agrário. Plantar, colher e vender, de acordo com sua produção. Então, nós vamos também passar por Adam Smith, que ele vai desenvolver a teoria de mercado, laissez-faire, laissez-faire, que é deixe fazer, deixe passar, que é a lei livre da oferta e da procura. Então, gente, é isso, né, que nós temos que estudar, é isso que a gente vai ver na filosofia. Se preparem, porque eu vou mandar material para vocês lá no portal AVA, vou mandar uma cartinha, tá? Uma carta da professora Marildes para os seus 5 alunos de filosofia do direito. Eu vou mandar alguns fragmentos da carta do Mundo de Sofia para vocês lerem as partes importantíssimas, né? Não que os outros não sejam, mas é porque vai fazer vocês pensarem um pouco mais e vocês escreverem. Eu mando todas as informações lá pelo AVA, tá? Então, aqui encerro hoje, exatamente às 20h30, a nossa aula, né? Essa aula que a gente está aprendendo a gostar, e que cada dia mais vocês podem ter certeza que nós, principalmente eu, digo por mim, vou melhorar cada vez mais, né? Tudo é novo na nossa vida e a gente precisa se adaptar ao novo. A gente vai chegando, então sejam bem-vindos. Vocês já sabem meu e-mail, vocês sabem o meu número de WhatsApp, pode mandar perguntas, esse link desta aula vai estar disponibilizado a vocês para que vocês possam assistir, ouvir as nossas explicações, tá? Boa noite, fiquem com Deus e muito obrigada.